importância de falar sobre prevenção de suicídio. Setembro Amarelo é uma campanha criada com o intuito de informar as pessoas sobre o suicídio, uma prática normalmente movida pela depressão. Mesmo com tantos casos notórios crescentes a cada ano, ainda existe uma expressiva barreira para falar sobre o problema. Atualmente, o suicídio é a segunda principal causa da morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. Todos os dias, pelo menos 32 brasileiros tiram suas próprias vidas. A Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio estimula a divulgação da causa em todo o mundo. No dia 10 de setembro, data na qual é comemorado o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, se você está deprimido ou angustiado, sem vontade de viver, é fundamental buscar ajuda o mais rápido possível. Existem alternativas ao suicídio, buscar o auxílio adequado é o primeiro passo. Os acompanhamentos médicos e psicólogos são as maneiras mais eficazes de tratamento. A grande maioria das mortes por suicídio podem ser evitadas e o diálogo sobre o assunto melhor é o jeito de fazer isso. Se você ou alguém que você conhece possui pensamentos suicidas, peça ajuda. Setembro Amarelo é uma campanha criada com o intuito de informar as pessoas sobre o suicídio, uma prática normalmente motivada pela depressão. Mesmo com tantos casos notórios crescentes a cada ano, ainda existe uma agressiva barreira para falar sobre o problema. Atualmente, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 a 29 anos. Todos os dias, pelo menos 32 brasileiros tiram suas próprias vidas. A Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio estimula a divulgação da causa em todo o mundo, no dia 10 de setembro, na data qual é comemorado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Se você está deprimido ou angustiado, sem vontade de viver, é fundamental buscar ajuda o mais rápido possível. Existem alternativas ao suicídio e buscar o auxílio adequado é o primeiro passo. Os acompanhamentos médicos e psicológicos são as maneiras mais eficazes de tratamento. A grande maioria das mortes por suicídio podem ser evitadas e o diálogo sobre o assunto é o melhor jeito de fazer isso. Se você ou alguém que você conhece possui pensamentos suicidas, peça ajuda. Setembro Amarelo, a importância de falar sobre prevenção de suicídio. O Setembro Amarelo é uma campanha criada com o intuito de informar as pessoas sobre o suicídio, uma prática normalmente motivada pela depressão. Mesmo com tantos casos notórios crescentes a cada ano, ainda existe uma expressiva barreira para falar sobre o problema. Atualmente, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idades entre 15 e 29 anos. Todos os dias, pelo menos 32 brasileiros tiram suas próprias vidas. A Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio estimula a divulgação da causa em todo o mundo no dia 10 de setembro, data na qual é comemorado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Se você está deprimido ou angustiado, sem vontade de viver, é fundamental buscar ajuda o mais rápido possível. Existem alternativas ao suicídio e buscar o auxílio adequado é o primeiro passo. Os acompanhamentos médicos e psicológicos são as maneiras mais eficazes de tratamento.
A grande maioria das mortes por suicídio podem ser evitadas e o diálogo sobre o assunto é o melhor jeito de fazer isso. Se você ou alguém que você conhece possui pensamento suicida, peça ajuda. Setembro Amarelo. A importância de falar sobre a preservação de suicídio. O Setembro Amarelo é uma campanha criada com o intuito de informar as pessoas sobre o suicídio, uma prática normalmente motivada pela depressão, mesmo com tantos casos notórios crescentes a cada ano. Ainda existe uma expressiva barreira para falar sobre o problema. Atualmente, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idades entre 15 e 29 anos. Todos os dias, pelo menos 32 brasileiros tiram suas próprias vidas. A Associação Internacional para a Preservação do Suicídio estimula a divulgação da causa e com todo o mundo, no dia 10 de setembro, data na qual é comemorada o Dia Mundial da Preservação ao Suicídio. Se você está deprimido ou angustiado, sem vontade de viver, é fundamental buscar ajuda o mais rápido possível. Existem alternativas ao suicídio e buscar o auxílio adequado e o primeiro passo. Os acompanhantes médicos e psicólogos são as maneiras mais eficazes do tratamento. A grande maioria das mortes por suicídio podem ser evitadas e o diálogo sobre o assunto é o melhor jeito de fazer. Se você ou alguém que você conhece possui pensamentos suicidas, peça ajuda. Setembro Amarelo. A importância de falar sobre preservação de suicídio. O Setembro Amarelo é uma campanha criada com o intuito de informar as pessoas sobre o suicídio, uma prática normalmente motivada pela depressão, mesmo com tantos casos notórios crescentes a cada ano. Ainda existe uma expressiva barreira para falar sobre o problema. Atualmente, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idades entre 15 e 29 anos. Todos os dias, pelo menos 32 brasileiros tirando suas próprias vidas. A Associação Internacional para a Preservação do Suicídio estimula a divulgação da causa em todo o mundo no dia 10 de setembro, data na qual é comemorado o Dia Mundial de Preservação ao Suicídio. Se você está deprimido ou angustiado, sem vontade de viver, é fundamental buscar ajuda o mais rápido possível. Existem alternativas ao suicídio e buscar o auxílio adequado e o primeiro passo, os acompanhamentos médicos e psicólogos são as maneiras mais eficazes de tratamento. A grande maioria das mortes por suicídios podem ser evitadas e o diálogo sobre o assunto é o melhor jeito de fazer isso. Se você ou alguém que você conhece possui pensamentos suicidas, peça ajuda. Setembro Amarelo. A importância de falar sobre a prevenção de suicídio. O Setembro Amarelo é uma campanha criada com o intuito de informar as pessoas sobre o suicídio, uma prática normalmente motivada pela depressão, mesmo com tantos casos notórios crescentes a cada ano. Ainda existe uma expressiva barreira para falar sobre o problema. Atualmente, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idades entre 15 e 29 anos. Todos os dias, pelo menos 32 brasileiros tiram suas próprias vidas. A Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio estimula a divulgação da causa em todo o mundo no dia 10 de setembro, data na qual é comemorado o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Se você está deprimido ou angustiado,
sem vontade de viver, é fundamental buscar ajuda o mais rápido possível. Existem alternativas ao suicídio e buscar auxílio adequado é o primeiro passo. Os acompanhamentos médicos e psicólogos são as maneiras mais eficazes de tratamento. A grande maioria das mortes por suicídios podem ser evitadas e o diálogo sobre o assunto é o melhor jeito de fazer isso. Se você ou alguém conhece ou alguém possui pensamentos suicidas, peça ajuda. Setembro Amarelo. A importância de falar sobre a prevenção do suicídio. O Setembro Amarelo é uma campanha criada com o intuito de informar as pessoas sobre o suicídio. Uma pátria normalmente motivada pela depressão, mesmo com tantos casos notórios crescentes a cada ano, ainda existe uma expressão barreira para sobre o problema. Atualmente, o suicídio é segunda principal causa de morte entre jovens com idades entre 15 e 29 anos. Todos os dias, pelo menos 32 brasileiros tiram suas próprias vidas. A Associação Internacional sobre a Prevenção do Suicídio estimula a divulgação da causa em todo o mundo. No dia 10 de setembro, data qual é comemorado o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Se está deprimido ou angustiado, sem vontade de viver, é fundamental buscar ajuda o mais rápido possível. Existem alternativas ao suicídio e buscar o auxílio de adequado é o primeiro passo. Com acompanhamentos médicos e psicológicos são as maneiras mais eficazes do tratamento. A grande maioria das mortes por suicídio podem ser evitadas e o dialogar sobre o assunto é melhor feito de fazer isso. Se ou alguém quer você conhecer possível pensamento suicídio, peça ajuda. Setembro Amarelo. A importância de falar sobre prevenção de suicídio. O Setembro Amarelo é uma campanha criada com o intuito de informar as pessoas sobre o suicídio, uma prática normalmente motivada pela depressão. Mesmo com tantos casos notórios crescentes a cada ano, ainda existe uma expressiva barreira para falar sobre o problema. Atualmente, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. Todos os dias, pelo menos 32 brasileiros tiram suas próprias vidas. A Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio estimula a divulgação de causa em todos os mundos. No dia 10 de setembro, data na qual é comemorada o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Se você está deprimido ou angustiado, sem vontade de viver, é fundamental buscar ajuda o mais rápido possível. Existem alternativas ao suicídio e buscar o auxílio adequado. É o primeiro passo. Os acompanhamentos médicos e psicológicos são as maneiras mais eficazes de tratamento. A grande maioria das mortes por suicídios podem ser evitadas e o diálogo sobre o assunto é o melhor jeito de fazer isso. Se você ou alguém que você conhece possui pensamentos suicidas, peça ajuda. Setembro Amarelo, a importância de falar sobre prevenção de suicídio. Setembro Amarelo é uma campanha criada com o título de informação
às pessoas sobre o suicídio, uma prática normalmente motivada pela depressão, repressiva barreira para falar sobre o problema. Atualmente, o suicídio é a segunda principal causa da morte entre jovens e com idades entre 15 e 29 anos. Todos os dias, pelo menos 32 brasileiros tiram suas próprias vidas. A Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio estimular a divulgação da causa em todo o mundo. Dia 10 de setembro, data na qual é comemorado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Se você está deprimido ou angustiado, sem vontade de viver, é fundamental buscar ajuda o mais rápido possível. Existem alternativas ao suicídio. Buscar o auxílio adequado e o primeiro passo, os acompanhamentos médicos e psicológicos são as maneiras mais eficazes do tratamento. A grande maioria das mortes por suicídio podem ser evitadas e o diálogo sobre o assunto é o melhor jeito de fazer isso. Se você ou alguém você possui pensamento suicidas, peça ajuda.